Oi pessoal, nesse vídeo aqui a gente vai falar de um conceito que a gente ouve falar sobre ele há muito tempo, tá? Desde os tempos da escola, né? Que é isso aqui, ó, funções, tá? Só que nesse vídeo a gente vai ver a definição de uma função, né? Daquilo que vem a ser uma função, a partir do conceito de relação, certo? Então para isso, antes a gente vai lembrar desse conceito de relação, né? Que a gente viu num dos vídeos passados, ó. O que é a relação entre dois conjuntos, tá? Ó. Uma relação R entre os dois conjuntos aqui, ó, A e B, certo? Vai ser o quê? Vai ser um subconjunto do produto cartesiano entre esses dois conjuntos, tá? Lembrando que a ordem aqui, ela sempre vai ser importante, tá bom? R vai ser uma relação entre A e B se for um subconjunto de A cartesiano B, certo? E quem é A cartesiano B? É o conjunto dos pares de elementos A e B, onde o A pertence ao conjunto A e o B pertence ao conjunto B, tá bom? Isso é a definição de relação, tá bom? Ok, agora que a gente lembrou a definição de relação, aí vem a pergunta, né? O que é uma função aí entre dois conjuntos, né? Aqui a gente lembrou a definição de relação entre dois conjuntos, né? A gente passou um tempo aí somente estudando relações em um conjunto, né? No caso em que esses dois conjuntos eram iguais. Agora a gente volta, né, para a definição mais geral de relação, que é a relação entre dois conjuntos, né? Então vamos lá, do ponto de vista de relações, qual que é a definição de função, né? Ó? Então tá aqui a definição. Ó. Uma função f do conjunto A no conjunto B vai ser uma relação entre esses dois conjuntos, só que não vai ser uma relação qualquer, ela precisa satisfazer algumas coisas. Então vamos ver o que ela precisa satisfazer. Ó. É o seguinte, para cada elemento do primeiro conjunto, deve existir um único elemento no segundo conjunto que se relaciona com ele, certo? Então aqui aparece, ó, o conceito de relação, tá? Então para cada Azinho do conjunto A, deve existir um único Bzinho do conjunto B, tal que o Azinho se relaciona com o Bzinho. E isso aqui é denotado de uma forma bem especial no caso de funções, que é dessa forma aqui, ó. Tá bom? F de A igual a B. E aqui você já começa, né, a recordar da linguagem de funções que a gente usa rotineiramente, certo? Então vamos entender o que está escrito nessa definição aqui através desses desenhos aqui, né, que a gente é acostumado a usar. Pronto, agora a gente consegue ver tudo aí. Então vamos lá, o que a definição está dizendo? Primeiro, ela diz o seguinte, ó, que para cada elemento de A deve existir um único elemento de B, tal que A se relaciona com B. Eu vou deixar um pouco de lado esse único aqui e eu vou dar atenção a isso aqui, certo? E a isso aqui. Aqui está dizendo que para cada elementozinho de A precisa existir alguém B que se relaciona com o A, certo? Então o que eu preciso? Eu preciso que para cada elemento do A aqui exista alguém aqui no conjunto B que se relacione com esses elementos, tá? Então, por exemplo, eu poderia ter aqui, ó, o 1 se relacionando com o B, o 3 se relacionando com o B também, o 2 se relacionando com o A, o 4 se relacionando com o D, aqui é um D, né? Em algum momento eu apaguei aqui, tá? Pronto, então o 4 se relacionando com o D, e por enquanto, eu poderia ter eventualmente que o 4 também se relaciona com o C, né? Numa relação qualquer isso poderia acontecer. Só que no nosso caso de função isso não pode acontecer por causa dessa unicidade aqui, tá? Isso aqui, gente, é o ponto mais importante na definição daquilo que é uma função, certo? Na verdade é um dos pontos mais importantes. O primeiro é que todo mundo aqui precisa ter alguém aqui no conjunto B que se relaciona com ele, certo? E o segundo ponto é essa unicidade aqui, tá? Para cada elemento de A deve existir um único elemento de B. No caso do 4 aqui, ele não pode se relacionar com esses dois aqui, certo? Então a gente tem que tirar isso aqui, tá? E agora, assim, dessa forma, esse diagrama realmente representa uma função, tá? Então eu vou só repetir aqui para dar um ênfase aos pontos mais importantes dessa definição. Primeiro, todo elemento de A precisa se relacionar com alguém, certo? Porque a gente só pode dizer que uma função f está definida em um conjunto A se todos os elementos do conjunto A se relacionam com alguém do segundo conjunto, que é o conjunto B, no caso, certo? A gente só pode dizer que a função está definida nesse conjunto se isso que eu acabei de falar acontecer, certo? Se isso não acontecer, você não pode dizer que é uma função, você não pode dizer que ela está definida no conjunto A. Além disso, a gente não pode ter nenhum elemento no A sendo multivaluado, ou seja, entregando dois valores distintos aqui, tá? Eu preparei alguns exemplos aqui que são, assim, bem simples, né? Mas eles servem para ilustrar os tipos de problemas que nós podemos ter quando nós estamos definindo alguma função, certo? Por que esse assunto aqui é importante, gente?
Em diversas áreas da matemática, né, quando a gente está pesquisando, ou até quando a gente está fazendo um exercício de prova, a gente precisa definir alguma função que sai de um conjunto e vai em outro, certo? Mas sempre que a gente vai definir uma função, a gente precisa estar atento à definição de função, né? Ela precisa estar definida no seu domínio, né? A gente ainda vai definir esses elementos aqui. E para cada elemento do domínio, né? Para cada elemento do domínio, a função só pode ter uma imagem, tá? Ela não pode ter mais de uma imagem. Se você construir alguma função que desobedece uma dessas duas regras, então você não construiu uma função e o seu argumento lá, ou na prova, ou no exercício que você está fazendo, ou no artigo que você está escrevendo, ele não vai funcionar, certo? Ele vai estar errado, tá? Então vamos ver aqui esses exemplos, tá? Eu fixei esses conjuntos aqui, o conjunto A e o conjunto B. E a pergunta é, quais dos itens abaixo apresentam uma função, certo? E aí eu fui bem malandro aqui, né? Olha a forma como eu representei a função. Geralmente, a gente representa a função assim, f de a em b, tarará, tá o quê? F de 1 igual a né? Que é exatamente o que está escrito aqui. Aí f de 2 igual a c, né? Que é exatamente o que está escrito aqui. E por aí vai. Mas não, eu preferi apresentar a função aqui realmente como um subconjunto de A cartesiano B, né? Pois toda função é uma relação, tá? Então vamos lá. A pergunta, o item A é uma função? A resposta vai ser não, tá? Ó, f não é uma função. Por que que f não é uma função? Primeiro a gente tem que ver se todos os elementos de A estão se relacionando com alguém de B. Eu tenho o 1, o 2, o 4 e o 5. O 3 não está se relacionando com ninguém, certo? Então, f não é uma função, pois o 3 pertencente a A não se relaciona com nenhum elemento de B. Certo? Agora vamos aqui para o item B, né? Está aqui a função. Então, novamente, a pergunta é aquela, né? Todo mundo de A está se relacionando com alguém de B? Aqui a gente tem o 1, o 2 aparece aqui, tem o 3, o 4 e o 5. Ah, então a primeira condição deu certo, né? A gente só precisa verificar se cada elemento se relaciona com um único elemento, né? Do B lá. O 1 está com B, o 2 está com A. Ó, o 1 só aparece uma vez, o 2 só aparece uma vez, o 3 só aparece uma vez, o 4 só aparece uma vez e o 5 só aparece uma vez. Então, aparentemente, isso aí seria uma função, mas não vai ser uma função. Talvez, acho que você já percebeu aqui, né? O problema é esse elemento aqui, tá? Note que esse elemento aqui, ele não pertence a A cartesiano B. Isso aqui não é um subconjunto de A cartesiano B só por causa desse elemento aqui, certo? Ou seja, na verdade isso aqui não vai ser nem mesmo uma relação, tá? Ó, F não é sequer uma relação, tá? Pois esse elemento aqui, ele não pertence a A cartesiano B, tá bom? Então, mais um exemplo aí onde a gente não tem uma função, né? Então, toma cuidado aqui com a ordem das coisas, tá? Então, vamos aqui para o nosso terceiro exemplo. Então, novamente, a gente tem que checar se todos os elementos de A estão se relacionando com alguém. Então, aqui eu tenho o 1, o 2, o 3, o 4 e o 5. Então, primeira condição, ok. Agora, a segunda condição é a condição da unicidade, né? Cadê a definição aqui? Eu preciso que para cada elemento de A exista um único elemento de B que se relaciona com ele. E é isso que vai falhar nesse exemplo, né? Por causa desses dois rapazes aqui, ó. O 1 está se relacionando com o A e com o D, tá bom? Então, f não é uma função, pois
o A se relaciona, pois o 1 se relaciona com o A e o 1 se relaciona com o D. Ou se você quiser escrever isso de uma forma diferente, você pode escrever f de 1 igual a A e f de 1 igual a D, certo? Pode escrever assim, ou seja, tem o mesmo cara tendo duas imagens aí. Eu vou ficar usando essa linguagem esporadicamente, porque eu sei que vocês já ouviram essa linguagem de domínio contra domínio imagem, mas a gente vai falar sobre isso mais adiante, tá bom? Então aqui a gente tem o nosso último exemplo, tá? Que esse aqui vai ser uma função, já vou dar o spoiler, né? Vamos só verificar, tá bom? Ó, cada elemento de A está se relacionando com alguém, certo? E cada elemento de A está se relacionando com um único elemento de B, certo? O 1 só se relaciona com o A, o 2 só se relaciona com o A, o 3 só se relaciona com o A, o 4 só se relaciona com o B e o 5 só se relaciona com o D. Aí você pode se perguntar, professor, mas está errado aí, porque o A está se relacionando com o 1, com o 2 e com o 3. Não, certo? O A não está se relacionando com ninguém, porque aqui nós não estamos em uma relação simétrica, tá? E isso aqui pertencer a esse conjunto não significa que o A se relaciona com 1. Aqui é o 1 que se relaciona com o A, tá bom? E pode acontecer sim de diferentes elementos do conjunto A se relacionar com o mesmo elemento do conjunto B, certo? O que não pode acontecer é como se fosse o contrário aí, né? Um mesmo elemento de A se relacionando com vários elementos de B. Ou seja, de um elemento só não podem sair várias setas, mas em um elemento aqui do outro lado pode sim chegar várias setas, tá? Então aqui f é uma função, tá bom? Então é isso, pessoal. Esse vídeo ele é bem simples, tá? É só para apresentar a definição de função do ponto de vista de relações e dar uma exercitada aí nos detalhezinhos que tem nessa definição, tá? Se você assistiu o vídeo até aqui e gostou, deixa o like aí no vídeo e se inscreve no canal, tá? Muito obrigado pela sua atenção e até o nosso próximo vídeo.